Um susto. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma palestra ao vivo pelo CE José Herculano Pires. Já está comigo aqui a Valdete Zorati, mas antes de passar para ela para os cumprimentos, eu queria dizer a todos que, se quiserem já preparar uma água, que no final nós vamos fazer uma vibração e vamos fazer a fluidificação da água. Também queremos lembrar que será permitidas as perguntas. Aliás, pode fazer à vontade. A Valdete prefere que seja feito durante a explanação. A gente vai esperar a primeira parada e responder as perguntas para também ir nos orientando com relação aos interesses aí do pessoal, tá? Nós vamos dar uns minutinhos para começar mais ou menos às 8 horas, tá? Que é o horário que a gente coloca de referência, né? Está faltando ainda um minutinho aqui. Enquanto isso, nós vamos aí nos preparando, tá? Um pouco mais de resignação e esperança, além da confiança. Só não deixa alto aí que eu estou ouvindo, tá? Então, vamos lá. Então, aqui conosco a Valdete, tá? A Valdete Zorati, que é palestrante espírita, é bióloga de formação, professora de biologia, tá? Faz palestras não só aqui em Jundiaí região, como São Paulo, já é muito conhecido. Valdete, um minuto aí para os seus cumprimentos iniciais. Uma boa noite a todos, pedindo a proteção do plano espiritual, de Jesus, o nosso mestre, que nós consigamos trazer conforto, entendimento e principalmente esperança. É isso. Ok, é isso aí. Pessoal, então o tema hoje, como já foi mostrado para vocês, é esse aqui, desencarnes coletivos. Tá? Nós queremos iniciar dizendo que sabemos que tem muitas famílias vivendo o drama da contaminação, outros com parentes em hospitais, né? Muitos outros que perderam parentes, pessoas conhecidas. Nós queremos nos confraternizar com todos, e somente quem está vivendo esse momento é que pode aquilatar a dor, né? O sofrimento, da perda, da insegurança, do desconforto que isso pode causar. Nós queremos, evidentemente, mostrar aqui, a Valdete vai começar falando de que esses desencarnes coletivos acontecem em todas as épocas, né? E realmente trazem lições para nós. Mas acima da morte em si, a gente tem outras informações para passar para todos e esperamos que isso possa ser bastante interessante para todos. Valdete, com relação aos desencarnes coletivos, parece que você fez um levantamento na história aí, né? O que você tem a começar aqui a contar para nós e motivar o pessoal? Para variar, com os slides, porque eu acho que imagens são marcantes, né? Então, vamos lá, Vec, vamos para o segundo slide. Tá, está lá. Eu não vou entrar no mérito do porquê da guerra, né? Cada guerra. Eu peguei só os 200 últimos anos. E também não coloquei todas as guerras. Eu coloquei onde se perderam vidas de mais de 1 milhão de pessoas. Então, veja, eu restringi a minha pesquisa para os 200 últimos anos e a perda de 1 milhão. Então, as mais importantes, nós temos aqui guerras napoleônicas, que nós perdemos de 3 milhões e 500 mil pessoas a 6 milhões e 500 mil. Né?
Bastante. Próximo, muita gente. Próximo, rebelião de Taiping, na China. Não peguei todas as guerras da China. A China teve muitas guerras. Aqui foi uma guerra civil, uma rebelião contra o governo. Olha o número de perdas: 20 milhões a 60 milhões de mortes. No próximo, a grande fome da Irlanda. Olha, a Irlanda, ela faz parte, a Irlanda do Norte, do Reino Unido. O Reino Unido está ali no mapa, eu gosto de colocar para situar as pessoas. Sim. Então, eu tenho, na Grã-Bretanha, 3 países: Inglaterra, País de Gales e Escócia. E no Reino Unido, acresce aquela parte roxinha, que é a Irlanda do Norte, cuja capital é Belfast. A Irlanda do Sul é Dublin. Eles não fazem parte do Reino Unido, eles não querem fazer parte, eles são da Comunidade Europeia, mas não do Reino Unido. E quando se anda em Dublin, tem esta imagem de esculturas com mulheres, crianças esquálidas ao longo de uma avenida, em todas as avenidas, que é a grande fome da Irlanda. E foi por problema de doença que deu na batata, que era a base da população pobre, e também por uma questão política, que os ingleses não forneceram terras para o pobre plantar batata. Eles puseram as vacas, criando as vacas ali. Isso deu um problema muito sério. Quem é mais de idade lembra do IRA, das guerras do IRA. Nessa época, nós tivemos 1 milhão de mortos sem bombas, morrer de fome, de inanição. Os corpos ficavam nas ruas. E 1 milhão de irlandeses migraram para a América, para o Canadá, foi para os Estados Unidos, né, da América. Então, foi um êxodo intenso. 2 mil milhões de irlandeses. O próximo slide, outra guerra na China, também nos últimos 200 anos, nós tivemos 8 milhões a 12 milhões de pessoas. Veja, eu estou marcando só quem teve mais de 1 milhão de mortes. Não vamos aqui entrar no porquê dessa guerra ou daquela. Eu só fiquei enfatizando da Irlanda, porque é uma coisa muito recente, o IRA, né? E porque nós temos 2. E morreram de fome também, é um negócio que chama atenção. Fome, morrer de fome. E os outros, quem tinha alguma coisa e dividia, alguns sobreviveram, outros não, né? E os que saíram de lá e foram recebidos como refugiados, como gente que estava fugindo da fome na América, no Canadá, né? Só quando eu falo América, é Estados Unidos da América. E eles fizeram uma diáspora. Eu vejo a mesma situação dos refugiados sírios hoje, que se espalharam pelo planeta, nos continentes, fugindo de fome e de bomba, né? Então, veja que são cíclicos e sempre aconteceu, e né, infelizmente sempre aconteceu. Aqui, próximo, Primeira Guerra Mundial, foi uma avalanche aí de pessoas mortas, nossa, de 15 milhões a 65 milhões de pessoas. Aqui nós temos um acréscimo que, ao mesmo tempo do período da Primeira Guerra Mundial, nós temos a gripe espanhola. Por isso que eu coloquei aí que as mortes pela epidemia da gripe espanhola, ela pegou carona, né? Sim. Então, aumentou o número de mortos. Sim. Vamos lá. A Guerra Civil Russa, a Revolução Russa, do czar, a queda do czar. Também era uma revolta popular, 5 milhões a 9 milhões de pessoas mortas, que foram deixadas no frio,
no gelo, sem a menor condição. É triste, né? Sim. Aqui, o genocídio armênio, no mapa, mostra a Armênia como ela era grande, e hoje ela só tem 20% do território, né? Os turcos quiseram fazer uma limpeza étnica e turquificar os armênios, né? Limpeza étnica nós ouvimos há pouco tempo, quem é mais experiente da vida, né? Lembra da guerra dos Balcãs, da Sérvia, Croácia, né? Teve também uma limpeza étnica. Aqui, Segunda Guerra Mundial, 40 milhões a 72 milhões. Mas eu sempre ouvi falar que foram 6 milhões. 6 milhões só de judeus. De judeus. Mas no total, 40 a 72 milhões. É muita gente. E veja, 62% eram civis, não eram soldados. Eram pessoas que estavam em suas casas e as bombas caíam. Sim. Nós temos aqui, eu fiz a colocação, Hiroshima e Nagasaki, em 6 e 9 de agosto, que foi uma coisa avassaladora. A Guerra do Vietnã, que é mais recente, as pessoas até dos seus 40 e poucos anos, né, devem se lembrar, que eles eram jovens. Então, nós temos aqui o Laos, o Camboja e o Vietnã, né? Se você clicar, Vec, dá um clique aí, aí veja como é que ficou hoje essa região. Dá um clique. Um clique aonde você fala? No seu mouse, como se fosse para trocar o slide, para sobrepor a imagem. Não? Não foi? Não. Então tá. É que eu tinha feito uma apresentação. Tudo bem, tudo bem. Deixa eu tentar. Vou tentar agora aqui. Assim? Isso, olha lá. Olha lá. Tá bom. Então, veja, hoje o Laos e o Camboja estão aí. Mas depois do problema do Vietnã, nós temos o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, ali na briga, na encrenca, foi essa parte aí que ficou em conflito, né? Uma guerra civil, e outro país se meteu aí no meio, né? Então, veja aí quantos morreram. Vietnamitas, 966 mil a 3 milhões e 800 mil. Cambodiano, 240 a 300 mil. Do Laos, laotianos, de 20 a 62 mil. E americanos, quase 60 mil e 303 mil feridos. Muita gente. Uma guerra bem recente, né? Bem recente. Podemos ir para o próximo. Segunda Guerra do Congo. Congo foi colonizado pela Bélgica. Os congoleses têm dupla cidadania. Sim. Mas ali também a guerra civil contra essa colonização. Faz só 50 anos que o Congo teve a sua independência da Bélgica. Nessa briga, nós temos aí 3 milhões e 800 a 5 milhões e 400 mil. Próximo. Aqui. Próximo, alô? Oi? Tá aí, né? Isso. Espera um pouquinho. Agora deve vir a da Síria. É esse? Isso, Guerra da Síria. Guerra da Síria está bem recente, a maioria das pessoas devem se lembrar. Essas duas imagens, né, são icônicas. Um menininho na cadeira, se você ficar, você é atingido pela bomba, pelos escombros. E se você deixar a Síria,
aquele garotinho que morreu na praia. E, por enquanto, os dados atuais, 500 mil pessoas, mas de refugiados, 11 milhões de pessoas que estão saindo da Síria, porque é inviável ficar lá. Casas destruídas, sem água, sem luz, sem nada, né? Uma guerra civil, e isso aumentou outros grupos, né, xiitas, sudanitas e o Estado Islâmico, que eles guerreiam entre si. Certo. Próximo. Foi? Aqui nós temos... É na outra mesmo, né? Isso, tá certo, tá certo. Uhum. Agora, aqui nós podemos seguir, isso. Pode ir para o próximo. Pode ir para o próximo? Pode. Tiroteios em escolas, infelizmente nós já tivemos isso no Brasil, o conflito Israel e Palestina e o crescimento aí do Estado Islâmico, que nós sabemos pouco, mas isso é de uma crueldade, é de uma insensibilidade, e matam em nome de Deus. Quando eu vejo situações do Estado Islâmico, dizendo Alá é grande e tal, e mata em nome de Deus, eu lembro da história dos cristãos nas cruzadas, que faziam as mesmas coisas, matavam com a espada em nome de Deus, né? Nem todo cristão daquela época passada, da Idade Média, matava em nome de Deus, e nem todo muçulmano mata em nome de Deus. Assim como conheço pessoas judias que são amigas de palestinos e vice-versa. Então, nós temos que pensar sempre, não generalizando, são as pessoas radicais que chegam a um extremo desse. Perfeito. Eu queria reforçar isso, Valdete, que eu, inclusive, há pouco tempo fiz um estudo, pesquisei bastante sobre o islamismo, e realmente, o islamismo não é isso. Não. Grupos radicais, como existiram muitos grupos cristãos radicais no passado, né, que não respondem pela doutrina, pela filosofia em si, né? Perfeito. Então, eu não gosto, sabe, quando fala assim, muçulmano é isso, espírita é aquilo, umbandista é isso. Gente, não é assim. Em todas as doutrinas existem pessoas que são fundamentalistas. O fundamentalista, normalmente, é aquele ortodoxo. Ele leva aquela palavra ou do Antigo Testamento ou do Novo Testamento ao pé da letra. E ele não faz interpretação daquilo. Até Jesus falava por parábolas para nós entendermos, para nós termos facilidade de ver a interpretação. Como que eu posso levar as coisas ao pé da letra, né? Não é assim. Tem que ter estudo constante do Antigo Testamento, do Novo Testamento, das doutrinas, né? Eu penso que daqui a um tempo vai modificar tudo isso, né? Não vai ter os ismos, nós vamos ter um momento, assim, uma definição única. Veja, nós criamos, dá mais um cliquezinho, mais um, igual aquele, isso. Nós criamos todos estes meios de transportes, meios aquáticos, aéreos, terrestres, mas nós temos que ter responsabilidade sobre esses meios. Então, crie uma aeronave, vou levar passageiros, está tudo em ordem, fez o check-in, como eles fazem, diz que tem que fazer 2 vezes. Uma vez eu li sobre isso, que o piloto ele tem que checar tudo, e o copiloto também checa tudo 2 vezes. Quantidade de combustível, esse computador está funcionando, aquele e tal. Tudo tem que ser muito bem coordenado.
em trens, em caminhões, tudo. A moto, eu acho um perigo, na minha opinião, né? Mas você tem uma diferença, uma vez, o nosso companheiro Cássio me falou, há uma diferença, e é verdade, entre motoqueiro e motociclista. Exatamente. Né? Então, usar uma moto com responsabilidade é uma coisa, ficar zigue-zagueando, né? Aí a gente vê aquelas mortes de vários motoqueiros no Brasil todo por dia. É o único país que motoqueiro anda no meio dos carros. Nenhum outro país isso é possível. E uma coisa interessante, aqui nesse mapa tenho linhas de comunicação de cabos enterrados no fundo do mar. Por exemplo, nós estamos falando, Vec, pela internet. Sim. Né? Nem todo sinal é por satélite, porque tem nuvem, tem equipamentos que precisam, não podem ser desligados, tal. Então, os cabos de conexão do Brasil com a Europa, com a África, com a América, com o Canadá, eles estão enterrados assim no fundo do mar, e isso tem que ser cuidado para que os tubarões não mordam isso. Isso é responsabilidade. Imagine naquelas teleconferências ou cirurgias que se faz online, ou os astronautas estão numa estação espacial e precisam se comunicar. Tem que ter amplitude do sinal e aquilo tem que pegar em vários sistemas. Então, nós criamos, aperfeiçoamos e temos que ter a responsabilidade de dizer, olha, isso funciona desse jeito, use desse jeito e com segurança, e para o bem, né? Mas isso é responsabilidade nossa. Pode seguir, Vec. Veja, nós falamos das guerras. A partir da Segunda Guerra Mundial, foi criada as Nações Unidas. Então, para que aquela crueldade, aquelas atrocidades que fizeram nos campos de concentrações contra todas as etnias, não foram só os judeus foram em maior número, mas havia negros, havia homossexuais, havia várias nacionalidades ali. Bastava ser ser do eixo, contra os aliados. Né? Então, os soldados, pilotos que foram capturados, eles também foram mandados para muitos campos de concentração, principalmente se eles soubessem pelo nome, às vezes, que aquela pessoa era de ascendência judaica. E, a partir da Segunda Guerra, criou-se as Nações Unidas, que, aparentemente, tenta fazer um equilíbrio entre uma nação e outra, quando tem uma guerra civil. Então, ela pega aquelas equipes da paz. O Brasil foi para o Haiti ajudar no terremoto. Então, a ONU, o trabalho da ONU é levar a paz, pacificar, evitar os conflitos, mediar, né? Às vezes dá certo em algumas situações, outras não. Mas foi a partir da Segunda Guerra. E a partir da Segunda Guerra também, nós temos a Declaração dos Direitos Humanos para todas as nações. Né? E as denúncias são válidas, devem ocorrer. Se nós pensarmos nas bombas, na energia nuclear, eu não sou contra. Olha o que a gente faz com energia nuclear. Faz uma radioterapia contra um câncer. Esteriliza a fruta, né? Por exemplo, o Brasil exporta muita fruta e a fruta tem que ser esterilizada, porque fazer a colheita,
põe numa caixa, mesmo a baixa temperatura, vai para um avião, até chegar no central de distribuição, chegar no supermercado de outro país, aquilo já está tudo mofado, né, embolorado, já quase em decomposição. Se passa pela radiação, ela tem a eliminação dos fungos e bactérias, e até chegar no lugar de consumo, essa radiação, que é pequena, é só para matar aquele micro-organismo, isso já foi resolvido, né? A agricultura usa muita radiação, né? Nós esterilizamos materiais cirúrgicos, a criminologia, por exemplo, um fio de cabelo, você, pela radiação, você determina se teve envenenamento ou não. Então, a medicina nuclear é muito importante, controle de pragas, né? E até aqui nós temos um medidor de íons na planta através da radiação. Então, ao invés de jogar indiscriminadamente adubo, fertilizante nessa planta, pela radiação, eu sei exatamente o que ela está precisando. Se ela está precisando mais de bromo, mais de magnésio, mais de boro, né, dos micro e macronutrientes. Então, a radiação em si, ela é boa, depende do que se faz com ela. Tudo depende do que se faz com as coisas, né? Você quis dizer, claramente, então, que desses atos que provocaram muitas mortes, né, das tecnologias usadas naquela coisa, hoje são usados para fazer aparelhos para salvar vidas, para o progresso, né, em muitos setores. Quer dizer, daquela coisa ruim, restaram coisas boas que vão servir para nós pela frente, aí, pelos anos pela frente. Né? E principalmente esses alertas da ONU e dos direitos humanos. Sim, perfeito. Antes disso, não tinha nada, absolutamente nada. Uhum. Muito bom. Pode seguir. Aqui eu vou relatar rapidamente a tragédia da Chapecoense, né? Foi uma série de circunstâncias, foi um caso só, foi uma série de circunstâncias que deu tudo errado. Então, ele tinha combustível que dava para chegar, assim, rasante lá no local. Só que ele teve ventos fortes, gastou mais combustível, tinha uma aeronave com vazamento, e isso era prioridade, ele não falou que ele estava com pouco combustível. Ele teve uma pane elétrica, ele poderia chegar planando, mas ele estava numa região de montanha. Olha quanta coisa aconteceu. Uhum. Eu tenho uma amiga que trabalhou muitos anos, ela é aposentada hoje como comissária de bordo, né? Uhum. E ela falou, Val, todos os dias, em todos os voos, alguém chega atrasado e perde o voo. Então, quando você sabe que uma pessoa atrasou e aquele avião caiu, ela fala, nossa, não era para eu estar nesse avião, né? Mas todos os dias no aeroporto tem gente chegando atrasada e não acontece nada com o voo, né? Então, às vezes as pessoas têm uma desgraça dessa, uma tragédia disso, e a pessoa, ela fica falando, porque eu perdi o voo, era para eu ficar vivo, tal. Aqui, veja que coisa incrível. Neste acidente teve sobrevivente. Olha o estado do avião. E nós tivemos 2 pessoas que sobreviveram. Eu penso que não era o momento destas 2 pessoas. Na minha concepção, não era. Era para dizer, olha, você ainda tem um tempo na sua vida. Uhum. Pode seguir, Zé. Aqui, nós temos que fazer uma diferença entre desastres naturais e desastres ambientais. Uhum. Aqui, o terremoto no Haiti. Veja que a parte do Haiti
sem vegetação alguma, olha como ficou, devastada. A República Dominicana, que no mapa dá para a gente ver bem, faz divisa, ela manteve a floresta, manteve a cobertura vegetal. O mesmo terremoto do Haiti teve na República Dominicana. Não teve mortes na República Dominicana. Aqui é a ação do homem. Teve o terremoto, é um desastre natural que nós não temos autonomia, nós não temos como evitar o terremoto, mas nós podemos, através desses aprendizados, não degradar o meio ambiente para que aquilo não ocorra com tantas mortes, que a tragédia fique tão intensa. Certo. Pode seguir. Valdete, antes de você continuar, só lembrando os nossos internautas aí, o pessoal que está acompanhando conosco, que quem quiser fazer suas perguntas, já pode fazer aí, às vezes tem sobre algum assunto, está mudando o assunto, né? Se quiser fazer, pode fazer que nós vamos procurar responder, tá? Obrigado. Aqui foi, imagina, não por isso. Aqui foi em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Opa. Na região serrana do Rio, veja a falta de cobertura vegetal, cai tudo. Eu fiz um trabalho com hoje é amiga, formada, enfermeira, uma ex-aluna, nós montamos uma maquete, eu tenho vídeo até hoje, viu, Fábio? E com arames, pusemos preguinhos, areia, né? E balançamos. Ficou tudo ali, porque tinha um monte de arame, que são as raízes das árvores. Uhum. E em outra maquete, não tinha nenhum araminho e só tinha areia, com as casinhas. Tudo desmontou. Então, tá aqui, dá para ver. Não tem que fazer casa na encosta. Aí nós temos que ver a responsabilidade de um departamento de prefeitura, que deveria inviabilizar a autorização, porque se chega luz, se chega água, isso é uma urbanização errada. Não tem estrutura nenhuma para ter casas e moradia nessa condição. Não é assim, né? Uhum. Então, vamos em frente. Tudo é aprendizado. Valdete, só uma curiosidade aqui, o nosso amigo Alex Vânio comentou que daquelas pessoas que sobreviveram àquele desastre da Chapecoense, uma pessoa morreu depois de outra doença, não um ano depois, né? Ele comentou isso aqui para nós. Certo, olha, eu não sabia. Obrigada, Alex, sempre colaborando. Então, aqui nós temos o vulcão, que ninguém pode prever, né? Quer dizer, pode prever, desculpa, os estudiosos dos vulcões, vulcanólogos. Nós podemos prever, mas nós podemos ter casas que têm um perímetro de escoamento dessa lava. Não pode morar tão perto. E nos terremotos, ou mesmo quando tem vulcões, né, terremotos, o tipo de construção já está sendo modificado. Quer ver? Vamos, mais para frente, acredito que eu vá mostrar o que eles modificaram. Aqui, vamos pensar agora no coronavírus, né? No mundo, esse é o dado de 30/6, 10 milhões de mortos. Quase como algumas guerras, né? E o que nós aprendemos com esses desencarnes coletivos? Nós temos muito aprendizado. Eu vi muita gente agora se preocupando com os idosos, cuidando desses idosos, aqui mesmo no condomínio. Muitas pessoas se colocaram à disposição dos idosos, que moram sozinhos, eu,
e fizeram um supermercado para mim, para outras idosas daqui, idosos, né? Grupo de amigos, olha, o que você precisar. Hoje uma amiga me trouxe material de mercado, me trouxe medicamento. Então, eu vejo que há uma empatia, aumentamos a empatia, houve doações, houve preocupações de se precaver. Vamos pensar, usar máscara, você está protegendo o outro e a si, né? Não usar é a irresponsabilidade. É aí que nós vemos a diferença entre as pessoas, o grau de empatia, que é fundamental. Nós estamos em outras eras. O que eu faço com a globalização, a minha atitude não interfere só na minha vida, na minha família, interfere em outras vidas, em outras famílias. Se nós não aumentarmos esta consciência, é falência. E nós estamos passando por muitas coisas para ter esse aprendizado. Vamos mais em frente, que a gente tem mais reflexões. Então, veja só, no Livro dos Espíritos, a questão 737, no capítulo das destruições, é o nome do capítulo. Com que objetivo Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? Essa foi a pergunta de Kardec. Os médiuns tiveram as instruções de responder assim, por inspiração, para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral do espírito, e que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento. A nossa reflexão aqui diante desta resposta. Vimos mais pessoas ajudando o próximo nessa pandemia. Nós despertamos um sentimento de empatia e solidariedade. Eu conheci pessoas aqui no condomínio que eu não conhecia e que ficaram próximas, né? Então, isso é muito bom. Isso renova a esperança na espécie humana. Então, é lamentável que muitas pessoas tenham perdido os seus parentes, aquela vovó, aquele vovô, ou aquele pai, aquela criança, aquele jovem, que às vezes falavam assim, esse vírus gosta de pessoas de idade, né? Não, ele está matando indiscriminadamente, ou pessoas jovens também, né? Então, e a gente está preocupado com isso. Se cada um fizer a sua parte, nós, nos cuidando e cuidando de quem está próximo de nós, numa caminhada, num supermercado, tem que ir e a gente fica distante, é o momento. É o momento. Não vou entrar em fala de pessoas que dançam. O nosso momento não é para isso. Intensificar a coisa positiva e passar a mensagem positiva. Vamos lá, Vec, o próximo. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto significa mais rápido, se dê o advento é a mudança, é a boa nova, de uma melhor ordem de coisas, e para que se realizem em alguns anos, o que seria exigido em muitos séculos. E no comecinho do capítulo de destruição, diz lá, destruição é transformação de sentimentos. São técnicas para se evitar a repetição do erro. Eu dei 2 exemplos só dos direitos humanos
e da ONU. Mas quantas coisas, eu não posso ir lá para trás, né? Não dá, foram só os 200 últimos anos. Por exemplo, a luta das mulheres para que elas pudessem votar. Veja, assista o filme, às vezes lê o livro as pessoas não gostam, mas assista Sufragista, que luta foi no começo do século para que nós, mulheres, pudéssemos votar. Quantas pessoas morreram? O Dia Internacional da Mulher, que pessoas prenderam as mulheres dentro de uma fábrica e puseram fogo em volta, porque elas estavam se rebelando, porque trabalhavam só 14 horas por dia, sem direito a nada, ficava doente, morria. Crianças, por que tem estatuto no mundo inteiro das crianças? Porque criança trabalhava com 5, 4, quebrando pedra. No Brasil ainda existe isso. Então, o ECA tem coisas que deveriam ser modificadas? Tem. Mas veio para evitar uma criança de 4, 5 anos quebrando pedra, quebrando semente com martelo. 4, 5 anos é hora de brincar, não é hora de trabalhar. Então, às vezes a destruição acontece para evitar a repetição desse erro, para chamar a nossa atenção. E na transformação do sentimento é que a gente evolui. Então, todas essas mortes que a gente fala, é injusto. Por que não morre o ruim? Esses dias eu ouvi aí uma frase, eu falei, ai, meu Deus, não é por aí, né? Por que não morre tal pessoa? Né? Não pode ter esse sentimento. A transformação apesar de eu não gostar, eu tenho que rezar para que isso melhore, para que todas essas pessoas más, mal intencionadas e que pegaram esse vírus, ela, no medo, pelo medo que seja, ela modifica o sentimento, ela vê o sofrimento, ela vai ficar internada, ela vai ver a luta de médicos, de enfermeiros, de cuidadores. Isso é muito importante, ver a luta desses trabalhadores nos hospitais. Aqui eles estão expostos, eles chegam em casa, quando vão para casa, a criança não pode abraçar filho, está ali, mas não pode abraçar. Que dor que deve ser essa, né? Eles estão correndo riscos, e alguém pega e não cumpre normas de segurança. Então, cada vez que nós mantemos a ignorância, a simplicidade, porque nós fomos criados simples e ignorantes, coisas que lá atrás eram corretas, hoje não são mais. E daqui para frente vai mudar muito mais, porque nós precisamos mudar o sentimento. Eu não posso ser egocêntrico, é o que eu quero fazer, é o que eu quero me divertir, não é assim. É viver em comunidade. Globalização significa isso. O que eu faço é uma rede de efeitos. Pode seguir. Desculpa, às vezes eu me entusiasmo e falo forte. No Livro dos Espíritos, a questão 738. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Resposta: pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja repreendido no seu orgulho, tudo para mim, tudo eu posso, e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Diariamente, eu posso
dar passagem para uma pessoa na faixa de segurança. Isso não é nem religião, isso é educação, que a maioria não tem. Às vezes você para seu carro porque tem uma pessoa de idade atravessando com dificuldade e de trás está buzinando. Diariamente eu posso fazer uma gentileza. Diariamente eu posso olhar para o outro sem que esteja acontecendo uma pandemia. Diariamente eu posso encontrar alguém chegando no meu condomínio com uma sacola pesada e eu posso oferecer ajuda. Diariamente. Quer ver uma coisa super simples? Você está chegando no hall do elevador. A pessoa está ali na porta do elevador, o elevador abriu. Ela entra e você está entrando. Fecha a porta e tudo bem. 3 segundos de gentileza. É tão difícil isso. Descer, por exemplo, você vai levar o lixo. Não dá para cumprimentar bom dia, boa tarde, para quem está cuidando do jardim, para quem cuida e deixa tudo limpinho no lugar que você vai passar. Então, diariamente, né? Quando nós formos para o plano espiritual, ele não vai perguntar quantas vezes você rezou, quantas vibrações você fez, quantas aulas você deu. Ele vai ver meu sentimento em relação ao outro. Tem uma frase de Kardec que é perfeita. Fora da caridade não há salvação. Diariamente você pode ser caridoso. Diariamente. Pode seguir, Ivete. E como eu vejo Deus? O Deus que eu vejo é aquele do Antigo Testamento, que ele é bravo, hein? No Antigo Testamento ele está muito bravo, punindo, né? Mas esse Deus, ele permite tanto sofrimento. Sofrimento não é de Deus. Deus nos criou para nós sermos felizes. Mas para você se sentir feliz, não é ter carro do ano, não é morar no mega condomínio, ter uma casa enorme. Não, isso é muita matéria, bobagem. Quem pensa que felicidade é ter coisas, está falido. Vai comprar e não vai ser feliz. A felicidade está aqui dentro. A felicidade é deitar a cabeça no travesseiro e agradecer pelo dia hoje, legal. Hoje eu aprendi uma coisa nova que eu não sabia e hoje eu consegui ajudar uma pessoa que eu nem conhecia. Aí você dorme, mas dorme o sono do justo e acorda pedindo essa oportunidade. Meu Deus, hoje começou um novo dia, que eu tenho a oportunidade de mostrar a minha solidariedade, que eu possa ser melhor. Hoje eu, Valdete, melhor do que eu fui ontem. É assim, eu vejo Deus com amor, eu vejo Deus me perdoando, porque Ele sabe do meu esforço. É isso que está contando para Ele. Quando eu tinha não sei quantos anos, eu fiz. Você tinha aqueles anos, você não sabia como é que era, a vida te ensinou, e hoje você está melhor. E amanhã eu quero ser melhor do que eu fui hoje. É assim que eu vejo Deus. E quero que Ele me veja com o esforço contínuo, permanente. Na Gênese de Kardec, que é meu livro preferido, depois vem O Céu e o Inferno. São chegados os tempos, dizem-nos, de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar à regeneração da humanidade. Nosso globo, como tudo que existe, está sujeito à lei do progresso. Todos os desencarnes geram emoções, decisões e, principalmente, amor ao próximo. Esse é o principal, que aquelas emoções e a decisão culmine com o amor ao próximo. E o nosso globo, com tudo que existe, está
pela lei do progresso. Como eu disse, a ONU, ela tem hoje um dado estatístico que a população mundial cresce 1,2% ao ano. Conclusão, nascem 211 mil pessoas por dia. Pelo Unicef, 400 mil bebês nasceram em todo o mundo no primeiro dia de 2019. Para quem gosta de dados, e essa página sempre me deixa, assim, o World Matters, me deixa, assim, em alguns lugares, estarrecida. Quem esquecer esse nome, o World Matters, procura estatísticas mundiais. Tem uma lista de situações e os numerinhos de emissão de carbono na natureza, o reloginho não para, tem um número enorme e ali no final, aqueles números todos. É fantástico você falar, preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa, preciso plantar árvore, preciso deixar o ecossistema em ordem, tenho que fazer menos lixo, tenho que cuidar da água, tenho que tomar um banho de menos tempo. Eu não preciso ter uma pressão imensa, eu não preciso pôr a 50 graus o gás para depois também ter que abrir a fria. Hello? Eu não entendo isso, esse raciocínio. Vamos lá. Olha, após o tsunami, olha o que pensaram. Estão fazendo, o Japão já fez, né? Estão construindo ao longo, porque o Japão é uma ilha, tem que fazer isso ao longo, muralhas contra os tsunamis, mas enormes. Eles tinham muralhas naquele terremoto e no tsunami, mas não deu conta. Agora eles estão vendo que a placa que eles está tendo muita instabilidade, então precisa fazer maior. Isso é progresso. Isso é prevenir. Né? O terremoto não dá para prevenir, mas as consequências do terremoto, sim. Eu vi num documentário que as crianças nas escolas no Japão estavam treinadas para terremoto, não para tsunami. Hoje já tem treinamento para as duas coisas. Então, se tiver um terremoto, o que se faz? Porque pode vir o tsunami, como aconteceu, né? Olha aqui o que é o progresso, através do problema. Nos Estados Unidos, que tem muitos tornados, né, e violentos, e que as casas têm uma construção diferente das nossas, e eles viram que numa região que havia, que passou um tornado e destruiu tudo, ficou tudo no chão, uma casa se manteve em pé, só perdeu parte do telhado. Hoje, já estão modificando as construções. Isso é aprendizado. Isso é progresso. Né? Vamos em frente. Naquele incêndio do edifício Joelma, no incêndio do edifício Joelma, quantas vidas, né, se perderam? Quantas? E o que aconteceu depois desse incêndio? Nós temos aquele aspersor de água, se tiver uma pane elétrica. Em cada andar nos prédios nós temos extintores e temos porta-corta-fogo, que não existia nada disso. Então, através de uma tragédia, o grupo da engenharia ou arquitetura, como que nós podemos evitar o que aconteceu lá? E aí nós temos hoje prédios todos com espaço para escada anti-incêndio. Veja, aquela tragédia da Boate Kiss, o que ela causou? Além das mortes, das dores, mudança nas normas dos ambientes fechados. Então, tem iluminação, que se acabar a luz, a energia elétrica, ela tem autonomia, essa luz. As portas
com o deslize, você é automático, né, com uma trava ali, que é simples, e as normas, quanto que se faz dentro, que ninguém vai ligar um acendedor, e o tipo de revestimento, muda tudo. Isso é aprendizado. Olha que interessante. Aqui foi uma psicografia de uma das vítimas da Boate Kiss, é um pedaço de uma carta para uma das mães. Não importa o porquê desencarnamos juntos, o mais importante é que, depois de nossas passagens, os lugares fechados estão com normas mais rígidas para poderem funcionar. Isso aqui é um fragmento de uma das cartas, e a mãe desta moça, ela reconheceu por algumas particularidades da carta que era da filha dela, né? Então, perda de pessoas amadas, mortes prematuras, no capítulo 5 do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Deus não condena nunca. O que muitas vezes enxergamos como pena é apenas um grande brinde, um bônus, uma libertação. Amigos, é certeza que aqui a gente tem dor, tem doença, tem choro, né? E que o plano espiritual, é certeza, tem pessoas queridas, parentes, espíritos de luz ou anjos, depende da sua corrente religiosa, que vai nos receber e que vai nos envolver com amor. Então, dói, eu sinto falta das pessoas que já se foram, mas eu tenho certeza, pelo tanto que muitas me ajudaram, elas estão num lugar de luz, elas estão amparadas. E isso me conforta. Aqui, aquele encontro do avião da Gol com aquele avião americano, né, que os dois tiveram um corte, o acidente da TAM, o que mudou? 199 mortos, o que mudou lá no aeroporto de Congonhas? A determinação dos slots por hora, que é a autorização de pouso e decolagem, era absurdo, era enorme, era um negócio assim incrível, agora tem uma norma, limite da capacidade das aeronaves, o grooving, que é aquela irregularidade na pista, está sendo recapeado constantemente. Sinalização luminosa, com textura, lâmina, quando tiver uma lâmina d'água, a irregularidade não pode ficar submersa para que a aeronave consiga frear, né? E um novo sistema de gerenciamento dos voos com a torre. Olha quanta coisa mudou. Seria insano se não mudasse. Aí não teria sido aprendizado. Então, como diz no nosso Livro dos Espíritos, todas as tragédias têm que causar uma transformação de normas, de segurança e principalmente de sentimentos. Próximo, velho. Aí. Doutrina espírita, isso é esse. Doutrina espírita não segue o Código de Hammurabi, 1800 anos antes de Cristo. Ou era comum, né, como agora estão falando, era comum. Olho por olho, dente por dente, não é isso. Esse raciocínio é falho. A doutrina espírita não é um livro de contabilidade. Deveu 10, paga 10. Né? Matou por tiro, eu vou morrer por tiro. Então, isso seria interminável, não ia acabar nunca. E aquele que matou esse, que matou aquele, que matou... Não é assim. Sempre nós somos cobrados muito menos do que nós fizemos.
né, Vec? 10%, né? O Vec tem uma história. Conta aquele detalhe do livro, Vec. A história é mais ou menos um trabalhador espírita, uma pessoa honesta, um trabalhador profissional que fazia sua caridade, cuidava da sua família, era muito presente na comunidade e tudo mais, e de repente, durante o trabalho, ele perdeu um dedo, né? Então ele foi para casa com licença médica e ficou lá a matutar na sua cabeça, mas por quê? O que eu fiz por isso, né? Tenho levado tudo tão certo na vida. E aí, na sua casa espírita, a gente sabe que tem algumas que trabalham com psicografia, né? Com mensagem de amigos espirituais do além, mandaram uma resposta para ele, mandaram uma psicografia para ele, dizendo para ele se considerar feliz, porque na contabilidade da vida lá, essa contabilidade tem, né? Ele teria sido um senhor de escravos séculos passados, e nessa época ele se comprazia em apertar o braço do escravo fujão junto com a moenda da cana lá, e ver o sangue correndo, né? Então ele veio com muito mais débito, mas graças ao trabalho que ele fez, né, consigo mesmo, ele veio pregar o bem, ajudar as pessoas, levantar os caídos e tudo mais, ajudar os feridos. Ele teve apenas um dedinho machucado. E aí, no outro dia, ele estava lá na porta da fábrica. Mas você está de licença. Eu falei, o que é isso? Isso não é nada. Vamos trabalhar, né? Então, às vezes, a gente vê pessoas, né, que sofreram alguma coisa e a carga que coloca no pedido de justiça é um negócio enorme. Justiça dos homens não existe, mas Deus é justo. Deus vai... O sentido que ela está pedindo, né, a justiça, não é de justiça, é de vingança. O sentimento é de vingança. Justiça todos nós queremos que tenha. Eu tenho um amigo que é advogado criminalista. E eu falei assim, nossa, mas como você é criminal? Como você consegue defender uma pessoa que matou? Olha, Valdente, palestrante espírita, fiquei envergonhada. Ele falou, tem que ter justiça, ele tem que ser corrigido e penalizado na medida certa. Eu falei, tá bom, não é? Então, porque eu estava lá no Código de Hammurabi, por que vai defender, né? Então, vamos lá. Oi. Tem uma colocação da Cristina Magno, conhecida sua, né? Acho que é amigo. Acho que essa pandemia veio nos trazer o alerta para termos conscientização e educação para com nossos compromissos e comprometimentos. Sem dúvida, Cris, sem dúvida. Ela não vai voltar ao normal. O normal, depois que sairmos desse isolamento, é certeza, será diferente. Tem que ser diferente. Tem que ser. E ela complementa. É realmente aprendizado através da dor. Sem dúvida. Então, vamos lá. Por que não posso enxergar desencarnes coletivos como uma libertação da matéria, como finalização do seu tempo de encarnado? É que nós, sempre as pessoas têm muito medo da morte, né? E a morte, na verdade, é uma libertação da matéria. Se a gente tem consciência de que foi bom, não prejudicou ninguém, deliberadamente, né? Você sabe que você vai para um lugar de amparo, né? Mesmo em um lugar de escuridão, de umbral ali, tem os espíritos de luz que fazem os resgates, vai depender do sentimento de quem está ali. Próximo, Vec. Então,
Os desencarnes não representam sempre, não generalize, resgate de erros em vidas passadas, castigo ou punição. Cada fato tem um histórico, e cada pessoa daquele desencarne coletivo tem a sua história pregressa e não tem influência de espírito do mal para aqueles desencarnes. Não é assim. Devemos identificar ali o uso construtivo do nosso livre-arbítrio. Vou dar um exemplo clássico. Nos campos de concentração existiam guardas que alguns ajudavam alguns presos. Quando as pessoas falam assim, alemão é frio, é duro, tal, que está com aquela imagem que foi tão divulgada dos nazistas. Eu tive uma amiga alemã que ela me ajudou tremendamente. Quem é minha amiga desde os anos 70 sabe disso. Ela me ajudou muito e a família dela veio fugida para o Brasil porque não queria participar daquilo. Livre-arbítrio. Responsabilidade que nós temos que ter também sobre os usos dos recursos naturais, né? O Brasil é um país abençoado. Não existe a quantidade de água doce em outros lugares do que existe, como existe aqui. E o que nós estamos fazendo com as águas, as nossas águas? O que nós estamos fazendo com as nossas matas? O quê? Essa semana aqui, a ONG Mata Ciliar recebeu 500 animais, aves silvestres, todas filhotes, quase metade morta, em subnutrição. Trouxeram da Bahia, caçadores da Bahia estavam trazendo para São Paulo e para o Rio. Se tem alguém caçando, é porque tem alguém comprando. Bichinho para ter em casa é gato e cachorro. Não tem que pegar nada da mata. Vamos lá. Jesus nos deu o conceito de não retaliação, quando orientou para o perdão aos inimigos como uma forma de não perpetuar a dor. Senão aquilo não tem fim, né? Tem que acabar. Tem que parar uma maldade. Como avaliar... Oi. Desculpa, eu pensei que você tinha terminado esse coisa. Não, só reforçando, né, que muitas vezes a pessoa... isso tudo que você falou, que às vezes eles acham que a pessoa que foi morta em outra encarnação, veio para se vingar, né? Veio para fazer justiça. E é só lembrando que ninguém vem para fazer mal algum. Nós viemos aqui para enfrentar situações e corrigir os erros do passado. E para isso precisa de perdão incondicional, né? E apagar aqui, né? Apagar. Você já pensou se a gente lembrasse? Né? Por exemplo, eu tenho um filho só. Se o meu filho foi meu algoz, hoje eu amo profundamente, né? A família que ele constituiu, a minha neta, a minha nora, amo como filha também. E você já imaginou se meu filho, por exemplo, estou dando exemplo, ele tivesse sido um algoz ou um pai que não cuidou de mim, qualquer coisa assim. Uhum. Como que eu ia amá-lo do jeito que eu amo? Uhum. Né? Então, vamos lá. Como avaliar a mensagem de espíritos que confirmam os resgates coletivos? Pelo teor da mensagem. Veja, a mensagem sempre é positiva. A mensagem é de conforto, é de esperança e é de oração para todos aqueles que desencarnaram. Não manda ficar chorando, não manda ficar lamentando, chamando de volta, não faz. Reze, quando a saudade doer, reze. Reze, porque oração Deus recolhe e te abranda o coração. Devemos lembrar que o Espiritismo é o estudo, o entendimento e a prática dos princípios fundamentais da doutrina. Portanto, deve estar em constante movimento evolutivo através da própria revisão. Então, aquilo que eu disse em slides passados. Antigamente, tinha uma norma, uma lei, e hoje essa lei não vale mais.
mudou, tudo mudou, né? Antigamente se podia escravizar pessoas ou um grupo que foi colonizado, a pessoa invadiu aquela área e escraviza e vende aquilo como propriedade. Hoje isso é inconcebível, não pode, em hipótese alguma. Então, todas as religiões, todas as filosofias que falam do bem comum estão evoluindo, adquirindo, raciocinando em cima do que é melhor para toda a comunidade, não beneficiando só um grupo. Vou dar um exemplo do Brasil. Há 10, 15 anos, nós sabíamos os 11 jogadores da seleção, nome, sobrenome, tudo. Hoje, quase não se sabe, mas nós sabemos de outros 11, de onde vieram e como estão, por que estão. Isso é progresso, porque através desse progresso, desse conhecimento, nós podemos escolher com mais consciência e a coisa vai melhorar. Eu tenho certeza que nós vamos melhorar. Eu quero um país melhor para minha neta. Vamos para o próximo verso. Assim pensamos. Assim pensamos, e assim será. Então, veja, através dos desencarnes coletivos, nós temos que pensar que esses espíritos, eles estão indo para um lugar de luz, eles vão ser amparados, principalmente as nossas orações, vai fazer com que eles cheguem mais rápido àquele hospital e vai ter o tratamento. E quando o coração, o nosso, abrandar, e que nós talvez procuremos um centro espírita que faça uma psicografia, se eles estiverem em condições, eles podem se comunicar conosco. O telefone, como diz o Chico Xavier, toca de lá para cá, e não daqui para lá. Daqui para lá é oração, daqui para lá é mentalizar que eles estão bem, agradecer pelo tempo que vivemos juntos, agradecer por tudo de bom e de correto que nos ensinaram, pelos alimentos que nos deram, pelo trabalho que trabalharam para que nós conseguíssemos sobreviver e chegar à fase adulta. E isso nós mandamos para eles. Quando eles puderem, eles escrevem para nós. Pode seguir, Ivete. E lembrando que é bom a gente reforçar e considerar que eles estão mais que vivos, né? Que um dia vamos encontrar novamente, porque é essa a garantia que nós temos, né? Através Sem dúvida. da encarnação, né? Próximo. Vamos lá, deixa eu achar aqui. Em obras póstumas, talvez as pessoas não saibam, mas obras póstumas são vários escritos de Kardec que não deu tempo dele Publicar em vida. Ele tinha pilhas de anotações e ele teve um infarto e morreu, e aí os amigos olharam toda aquela documentação e publicou o livro Obras Póstumas. Tem ali expiações coletivas. A própria espiritualidade trabalha para que, de alguma forma, as pessoas que precisam passar por esta experiência estejam ali reunidos no momento exato em que se dê o flagelo. Pode seguir, Vec. Na questão 740, não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem por porem-no a braços com as mais aflitivas necessidades? E a resposta: são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar sua paciência, sua resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo em que lhe permitem desenvolver os sentimentos de abnegação, desinteresse próprio e amor ao próximo. Se eu, através da dor, eu conseguir enxergar a dor do próximo,
Eu deixo de sentir aquela dor para enxergar a dor do próximo. E eu me preocupo em abrandar aquela dor, é certeza que a minha dor vai ficar bem menor, vai ser abrandada, até pelo sentimento de felicidade de eu ter ajudado alguém, né? Num colégio religioso que eu trabalhei, de grandes posses, as freiras faziam um trabalho fabuloso. Elas levavam as meninas, os rapazes, muito bem nascidos financeiramente e em educação também, né? Para ter contato e fazer um trabalho social para ver outras crianças em situação mais vulnerável. E isto, quando voltavam lá para o colégio, a gente percebia a transformação e a valorização que elas davam aos seus pais, às suas famílias e à condição de vida. Isso é um aprendizado. Eu tomo a liberdade de dar esse exemplo aqui, porque eu era espírita e a freira me aceitava ali plenamente e eu admirava esse trabalho que elas faziam. Eu tenho muitas saudades, principalmente da Madre Carmen. Então, vamos lá. Vamos para o penúltimo slide, já estou terminando. Mensagem de Emmanuel. Lamentemos sem desespero, quanto se fizerem vítimas de desastres que nos confrangem a alma. A dor de todos, eles é a nossa dor. Os problemas com os que se defrontaram são igualmente nossos. Não nos esqueçamos, porém, de que nunca estamos sem a presença de misericórdia divina, junto às ocorrências da divina justiça, que o sofrimento é invariavelmente reduzido ao mínimo para cada um de nós, que tudo se renova para o bem de todos e que Deus nos concede sempre o melhor. E para encerrarmos, o próximo, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei, é assim. Agradeço a Deus a oportunidade de ter entrado para a doutrina espírita e ser uma pessoa hoje menos revoltada. É isso. Eu só fico irada mesmo, ainda fico, quando eu vejo maltratar animais e destruir meio ambiente, porque é só esse planeta que dá para a gente viver. É isso. Muito bem. Muito bom, Valdete. Muito obrigado pelas explanações. É bom lembrar, né? Então, que eu gostaria de refrisar só essa parte que você colocou aí, que realmente quem acaba morrendo ou nessa pandemia ou nesses desastres que tiveram são os corpos, né? As almas, os espíritos que eles estão, voltam para o mundo espiritual, revisam todo o seu plano de vida, tudo que estavam fazendo, corrigem a rota e voltam novamente para a encarnação, num outro corpo, né? Com outra posição já de consciência. E aí o projeto, o processo, o progresso é muito maior, como Kardec falou, citações que você colocou aí, né? Então, nós estamos falando que está morrendo corpos, os espíritos continuam vivos, mais do que vivos, porque a nossa verdadeira vida, vamos frisar, é a vida espiritual. Sem dúvida. Espíritos temporariamente envergando um corpo bendito de carne para a nossa experiência aqui na matéria. Ele é o nosso veículo, ele é que nos faz relacionar com a matéria. Quando perdemos esse corpo, voltamos para o mundo espiritual
e continuamos vivos. As afetividades não cessam, né? As pessoas que estão perdendo parentes e amigos, isso não cessa. Não os considerem mortos, considerem vivos, porque um dia estaremos juntos novamente. Essa é uma certeza. Certeza. Né? Então, tem pergunta? Ninguém perguntou nada? Olha, de pergunta, vocês abrangeram muito bem. Eu acho que a Cristina, deixa eu ver se essa aqui, ela fez uma colocação. Acho que essa pandemia veio para trazer o alerta para termos conscientização e educação para o nosso compromisso. Isso nós já vimos, né? Então, isso. Praticamente é isso aí. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de trabalho e de divulgação. Opa, nós que agradecemos aí vocês poderem estar conosco e nos enriquecer a nossa live aqui, a nossa transmissão ao vivo. Agora eu convido a todos, quem colocou um copinho de água, e nós fazemos uma vibração para encerrar, né, Valdete? Sim. Se quiserem, pode diminuir um pouco a luz do ambiente e fazer um pouco de silêncio. Vamos levar o pensamento ao Criador, ao Pai maior, a Jesus, nosso irmão maior, e pedir e agradecer por mais esse momento, por essa oportunidade de chegar até os lares de tantas pessoas, levando uma proposta de resignação, de força, de coragem, de fé, de esperança, né? De confiança nos desígnios de Deus, lembrando a todos da nossa imortalidade. Então, queremos pedir que nessa hora a espiritualidade maior, os bons mensageiros de Jesus, possam estar em cada lar que nos ouve, derramando ali suas bênçãos de paz, de equilíbrio, de força, de coragem, de compreensão e de muita esperança. Especialmente queremos nos dirigir àqueles que têm parentes e amigos doentes, muitos às vezes internados em estados mais ou menos ou graves. Desejar a eles, Senhor, que o Senhor possa tocar seus corações, acalmando, tocar a sua mente, seu espírito, dando paz, dando força, dando coragem e dando esperança. Mas que não nos esquecemos que nós somos espíritos imortais e que tudo o que acontecer, continuaremos vivos desse lado do outro lado. Esperamos sim que cada um lute com a vida, vamos valorizar a vida, vamos procurar viver, vamos procurar tratar da nossa saúde, fazer a nossa alimentação, nosso equilíbrio, não só nutricional, como sentimental, como mental, como espiritual, e vamos procurar nos fortalecer, porque vivemos um momento bendito nessa encarnação, uma experiência única, que a gente possa levá-la para frente o máximo possível. Existem os desastres naturais, mas vamos nos precaver e fazer valer o instinto de conservação que temos e manter a vida na medida do possível. Também a paz, desejamos força, coragem para todos os médicos, os enfermeiros, os auxiliares, os que trabalham no transporte, os administradores dos hospitais, das casas de saúde, que possam manter firme, que possam ser privilegiados com maior imunidade, com força, com equilíbrio, com coragem e com bom respaldo em todos os setores, para que possam também continuar fazendo esse trabalho tão importante. Enfim, vamos louvar a vida, a oportunidade de aqui estarmos. Nós viemos aqui para aprender, para melhorar, para evoluir, que possamos tirar a melhor experiência disso tudo e continuarmos crescendo, continuar sendo mais irmãos uns com os outros, nos confraternizamos mais, nos respeitamos mais, nos amando mais, como nos recomendou Jesus e exemplificou também. Então, muito obrigado a todos, que Jesus abençoe, que Deus nos proteja, nos ilumine, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, boa noite. Boa noite a todos, obrigada pela companhia. Tchau. Boa noite.